Saudações, boa gente que assiste, especificamente nobre gente que gosta de história em quadrinhos em geral e de forma intensa, e mais ainda, excelente gente que aprecia o quadrinho, o fumeto, a obra-prima chamada Mágico Vento. Realização esta do roteirista Gianfranco Manfredi, em associação com outros brilhantes desenhistas cujos nomes mencionaremos neste e em outros vídeos que virão acerca do Mágico Vento. Este é o canal Comuna Quadrinística, sou William Silferluz e neste vídeo comentaremos de tópicos específicos acerca do advento inicial do Mágico Vento aqui no Brasil e em torno do que gira este universo específico. O Mágico Vento, conforme o editorial aqui desta primeira edição menciona, começou em 2002, julho de 2002. Julho de 2002 saiu a número 1, a unidade número 1 desta coleção de 131 unidades que seriam futuramente integralizadas, afortunadamente, pela Mitos Editora. E cabe dizer que a Mitos recentemente tem republicado versões luxuosas com relação a este formatinho antigo aqui. No caso, essas versões luxuosas são em formato evidentemente maior e também tem uma variedade que é colorida. Eu adoraria ter esses materiais aqui para comentar e fazer propaganda e tudo mais, mas como eu não tenho, por questões financeiras, então eu vou ter que trabalhar com essa dessa ferramenta aqui, que é essa coleção magnífica. Mas enfim, com relação à data 2002, o editorial retoma especificamente o ano de 1999, que foi o ano quando a Mitos adquiriu de forma integral os direitos da publicação do Ranger Tex Wheeler e todos os títulos derivados do Tex. E naquele momento eles tinham interesse também em publicar Mágico Vento, mas tiveram que adiar tal publicação porque Mágico Vento ainda era incerto perante os leitores brasileiros e lusófonos em geral. Era um tanto quanto desconhecido, e além do mais o mercado em 99, o mercado editorial havia passado por crise editorial, e aqui eu abro um parênteses para dizer que essa crise editorial nada mais é do que um reflexo lógico da crise econômica geral pela qual passava o país, fruto evidentemente do governo marcado pelo seu sistema de privataria tucana, ou seja, de vender os bens do Brasil a toque de caixa, a preço de banana para os imperialistas da hegemonia do mercado internacional. Infelizmente, esse processo é retomado recentemente com o governo neofascista, de forma que andam lado a lado o neoliberalismo e o neofascismo. Tomara que em 2022 isso mude e o governo progressista, humanista e de melhor divisão de renda social retorne, mas agora eu fecho parênteses para a gente voltar ao Mágico Vento. Então,
tendo estado então o mercado editorial naquela crise daquele momento, com o passar do tempo isso foi superado e em 2002 então foi lançado o Mágico Vento, a primeira edição. E o interessante é que no início, como experiência, a Mitos queria lançar apenas 6 edições, como é mencionado aqui no editorial, na carta ao leitor. Mas com o passar do tempo, afortunadamente, nós hoje aqui deste momento sabemos que a Mitos publicou integralmente o título para o nosso deleite. 131 edições integrais, contém a saga na sua totalidade, neste formatinho. Tomara que isso aconteça também com essas republicações atuais, porque assim eu consigo atualizar a minha coleção e complementar com os números que faltam para mim. Mas enfim, além da questão da editorial e da questão da incerteza com relação ao título, com relação à surpresa que o título representava naquele momento, fato é que com o passar do tempo o prestígio desse título merecidamente tem aumentado bastante, e daí a necessidade de republicar esse material em formatos melhores, em formatos mais luxuosos, e essa iniciativa da Mitos é esplêndida e absolutamente válida. Mágico Vento é escrito, como mencionado, pelo excelente roteirista Gianfranco Manfredi, e ele, no decorrer da, da sua saga, ele tem ao seu lado desenhistas brilhantes como José Ortiz, que é o que trabalha nesta edição aqui específica. E além do José Ortiz também temos desenhistas como Barbati Ramela, Sicomoro, Mastantuono, Pasquale Frizenda, Corrado Roy, Goran Parlov e tantos outros. E para abordar essas aventuras, o Gianfranco Manfredi, e penso eu que certamente também seus colaboradores, eles fazem uma pesquisa histórica bastante extensa com relação à contextualização então daquele momento específico, daquela geografia específica ali da América do Norte, que compreende tanto os Estados Unidos quanto o sul do Canadá também, e o norte do México, e todas as populações locais, as populações originárias, nativas, no caso os Lakota Sioux, que são os personagens, a tribo que adota de forma honrosa o personagem Mágico Vento, que é o ex-soldado Ned Ellis. E além dos Lakota Sioux, vemos outras tribos como os Pawnees, Comanches, Cheyennes, e vemos também imigrantes como chineses, como ciganos. Vemos a população afrodescendente escravizada pelos eurocêntricos exploradores e invasores. Portanto, essa pesquisa excepcional feita pelo Manfredi e seus colaboradores, ela tem ressonância básica e fundamental para este faroeste, essa fusão de faroeste com história de horror, e que por vezes é faroeste com fantasia, com folclore local,
com a tradição daqueles povos ricos, ricos em termos de cultura, eu digo. É um personagem que é tão importante quanto Tex, quanto Zagor e quanto Ken Parker, conforme é mencionado pelo editorial. E todos esses personagens, inclusive da Bonelli Editore, foram e são, muitos deles ainda são editados pela Mitos, assim como o Mágico Vento está sendo reeditado atualmente. Desta forma, tem muita aventura interessante para frente para ser contada, e nos vídeos seguintes iremos abordar esses materiais. O próximo número, o próximo vídeo, iremos falar sobre a Blizzard Gazette, que é essa espécie, esse artigo com um tópico específico referente a essa edição. Tópico este fruto da pesquisa histórica mencionada, feita pelo Manfred e colaboradores. Então te espero para o próximo vídeo e te agradeço. Por favor, curta, comente, compartilhe. Obrigado. Ajude o canal a crescer e até breve então.